Glória a Deus. Amém, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom estarmos aqui. Mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. As criancinhas saiam devagarzinho para o cultinho. Pode sair devagar. Se por um acaso alguma criança ficar na nave do templo, querido, se ficar um pouco agitada, você dá uma saída e retorna. Tá certo? Mas não vamos perder esse momento da palavra. Devagarzinho, só esteja lá na salinha os irmãos que irão trabalhar em prol do ministério infantil. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Estava bom aí, está ótimo. Glória a Deus. Oi. Mateus, capítulo 27. Retorno está um pouco alto, diminui um pouco, senão dá microfonia, querido. Mateus 27, versículo de número 22. Abre aí, querido. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos aguardar todos encontrarem. Mateus 27, 22. Diz assim a palavra de Deus. 27, 22. Pilatos perguntou: que farei com Jesus chamado o Cristo? Pilatos perguntou: o que farei com Jesus chamado o Cristo? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que nessa noite o Espírito do Senhor venha falar conosco. Nós precisamos, ó Deus, da direção, da orientação do Senhor em todos os momentos. Por isso, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, texto sagrado tem aí uma indagação de Pilatos. O que farei com Jesus chamado o Cristo? Jesus foi preso quando estava no Getsêmani, no momento de oração, no momento de busca, e ele foi levado a Anás e Caifás, sumo sacerdote. E depois Jesus foi conduzido a Pilatos, governador romano na Judéia, a fim de que Jesus fosse julgado. E a partir desse julgamento, fosse sentenciado. Como os judeus não podiam sentenciar Jesus à morte, eles levaram ao governador para que o próprio governador fizesse isso. E antes daquele momento, Pilatos começou a interrogar a Jesus. Ele sabia que os judeus tinham entregado Jesus não porque Jesus tinha cometido um crime ou blasfemado, mas porque eles tinham inveja, como o próprio texto sagrado diz, porque eles tinham inveja de Jesus. Os milagres, os sinais, as maravilhas, a forma de abordar as pessoas, o cuidado de Jesus para com todos, causou esse sentimento. Talvez um alvoroço no meio dos religiosos da época, que eram um pouco indiferentes com a necessidade espiritual do povo, que estavam mais preocupados em cumprir rituais, que estavam mais preocupados em realizar as suas vontades do que mesmo levar adiante a palavra de Deus, levar adiante a orientação ao povo. E a Bíblia diz em Mateus 27, no capítulo 15 em diante, que por ocasião da festa, eles costumavam soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E eles tinham um preso bem conhecido chamado Barrabás, um homem que tinha uma conduta totalmente fora dos padrões da época, que na verdade vivia em dissolução. E eles estavam reunidos e Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte?
Barrabás ou Jesus Cristo, conhecido como Messias? E os principais dos sacerdotes, os anciões, persuadiram a multidão para que pedisse Barrabás em vez de Jesus, e que, na verdade, clamassem pela morte de Jesus. E respondendo Pilatos, a Bíblia diz que ele falou: eu vou lavar as minhas mãos com a decisão de vocês. E aí surge a célebre pergunta de Pilatos: o que eu farei então com Jesus chamado Cristo? E a uma só voz a multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o, que ele seja crucificado. Pilatos tinha consciência da inocência de Jesus. Isso está registrado ao longo do capítulo 18 e 19 de João. Se você ler o capítulo 18 e 19, e até mesmo o capítulo 27 de Mateus, você vai perceber que pelo interrogatório que Pilatos faz a Jesus, por tudo aquilo que ele falou, ele mesmo tinha convicção de que Jesus era inocente. Mas ele não agiu com justiça. Ele simplesmente seguiu a orientação da multidão. E ainda diz o texto que a sua própria esposa, a própria mulher de Pilatos, falou que ele não se envolvesse na questão de Jesus, porque num sonho ela tinha sofrido por causa de Jesus. Mas Pilatos, como eu disse anteriormente, pelo contrário, ele mandou libertar Barrabás, açoitou a Jesus, pegou água e lavou as suas mãos diante do povo, dizendo: eu estou inocente do sangue desse justo. E Jesus foi encaminhado à crucificação. Por mais que Pilatos tivesse a resposta à pergunta, a sua própria pergunta, que farei com Jesus, ele decidiu simplesmente conduzir a Jesus para a crucificação. Mesmo perguntando a respeito dessa questão, ele não seguiu a orientação, o caminho da conveniência. Ele seguiu o caminho da multidão, porque ele queria sair bem com o povo. Queridos, a vida é feita de escolhas. Nós somos constantemente impulsionados a decidir. E na Bíblia nós temos pessoas que escolheram caminhos da negação e trocaram Jesus por aquilo que satisfazia os seus próprios interesses. Temos o caso do jovem rico, que ao ser indagado por Jesus, primeiramente ele perguntou a Jesus: como farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: você vai ter que vender tudo o que tem e dar aos pobres, e terás um tesouro no céu. Mas simplesmente porque aquele jovem estava apegado às riquezas, ele estava apegado ao sentimento da ganância, ele deu as costas para Jesus. Ao ouvir o que farei de Jesus, é possível que ele tenha ouvido essa indagação também. Naquele momento, ele simplesmente deu as costas e seguiu o seu caminho. Nós temos também o caso de Judas, que trocou a Jesus por 30 moedas de prata. Nós temos Pedro, que para salvar a sua vida, negou a Jesus 3 vezes. Temos o Saulo, antes da conversão, que negou a Jesus de forma veemente, ao perseguir todos os que professavam o nome de Jesus. Mas, queridos, também temos pessoas que decidiram seguir fielmente o chamado de Deus. Pessoas que decidiram verdadeiramente escolher a Jesus. É o caso de Tiago, que foi fiel até o fim, tornando-se um dos primeiros discípulos a perder a sua vida. Ele não retrocedeu, ele não olhou para trás, ele não negou a Jesus no momento mais difícil, mas ele continuou com a palavra de fidelidade diante da presença de Jesus. Temos o caso de João, que por toda a sua caminhada continuou perseverando em servir a Jesus. E podemos dizer também de Pedro, que após o encontro com Jesus na praia, tornou-se um dos discípulos mais envolvidos da igreja primitiva. Um homem cheio de fé e um homem cheio da presença de Deus. E por que não falar também de Paulo, de perseguidor passou a ser perseguido
por proclamar o nome de Jesus. Nós podíamos enumerar várias pessoas que decidiram seguir fielmente quando tiveram que escolher entre Jesus e outras posturas e outra decisão. Muitos que diante do martírio não escolheram outro caminho, senão o caminho da fidelidade. Todavia, mesmo depois de mais de 2000 anos, a pergunta de Pilatos continua ecoando: o que farei de Jesus? O que farei de Jesus? Querido, como é que você tem respondido esta pergunta? Como é que você tem respondido a esta indagação? Talvez para você hoje tenha sido perguntado: o que é que eu farei de Jesus chamado Cristo? E qual tem sido a tua resposta à voz de Jesus? Qual tem sido a tua resposta a essa indagação? Como temos conduzido a nossa vida? Você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se sim, como é que você tem se conduzido na presença de Deus? Se não, porque ainda não ouviu a voz do Mestre, porque ainda não escolheu Jesus em vez de Barrabás. Qual o lugar que Jesus ocupa em sua vida? Qual é o lugar que Jesus ocupa na tua caminhada? Como está o teu relacionamento com Deus? E talvez a partir desse relacionamento você responderá esta pergunta: o que é que eu farei de Jesus? Como você tem andado na vida cristã? Você tem buscado servir com disposição a Jesus, com o coração aquecido pela presença do Espírito Santo? Você que está em casa, como você tem ouvido a voz de Deus e de que forma você tem respondido a essa voz? Você tem buscado verdadeiramente fazer a vontade de Deus, seguir a sua orientação? Como você age diante dos apelos que o mundo tem apresentado a você? Quando a escolha é pesada demais, quando é difícil demais entre Jesus e a outras alternativas, de que lado ou qual orientação você tem seguido? A pergunta de Pilatos, ela continua no ar. Nos dias atuais, essa pergunta, ela continua se fazendo todos os momentos, a todos aqueles que um dia professaram o nome de Jesus e simplesmente deixaram de lado. E aqueles também que nunca tomaram a decisão, porque passaram a vida inteira declarando: eu já tenho Jesus. Mas está na hora de declarar: não somente eu tenho Jesus, mas eu sou de Jesus e a minha vida está inteiramente entregue à presença de Deus. Você está disposto a enfrentar tudo por amor a Jesus? Você está disposto a enfrentar tudo por amor a Jesus? A abdicar? Você está disposto a verdadeiramente escolher Jesus em vez de outras opções da vida? Algumas dessas perguntas precisam fazer parte da nossa caminhada. Todos os dias nós precisamos refletir em relação à nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Deus. Todos os dias nós precisamos parar um pouco e observar como tem se conduzido a nossa vida. Tem uma frase que diz: Cristo demonstrou o seu amor ao morrer por nós, e nós mostramos o nosso amor vivendo por Ele. Não dá para viver uma vida indiferente, escolher conduzir a sua vida de maneira que muitas vezes é o que satisfaz a minha vontade. Eu preciso escolher conduzir a minha vida de maneira intensa com Jesus. O meu relacionamento com Deus precisa ser intenso, porque se esse relacionamento for intenso, quando as outras oportunidades, as outras questões vierem, eu vou continuar escolhendo Jesus. Precisamos deixar de lado as distrações, querido, e os apelos da sociedade atual. Jesus é o pão para aqueles que encontram, para aqueles que estão famintos espiritualmente.
Jesus é a água que sacia a sede, Ele é a cura para o doente, Ele é a luz que dissipa as trevas, é o socorro para o aflito. Jesus é o alívio para aquele que se encontra sobrecarregado e o bálsamo para aquele que se encontra cansado. Não adianta correr de um lado para outro e viver a vida em função de sentimentos, porque esses sentimentos muitas vezes vão te levar à falência espiritual. É preciso se voltar para Deus, aplicar em seguir a orientação da palavra de Deus e viver intensamente uma vida com Jesus. Isso vai fazer toda a diferença. O bálsamo para o cansado Ele é. Toda a carência da vida humana só encontra resposta em Jesus. Se você está carente, você não sabe do que é e já buscou de todas as formas, talvez você precise se voltar para Deus. Pare de correr desesperadamente em busca de uma resposta humana. Para os teus conflitos, está na hora de clamar por Jesus. E a Bíblia diz que Ele ouvirá. Para Ele correrá o justo e encontrará abrigo, é o que diz a palavra de Deus. Mas eu preciso decidir escolher por Jesus, viver uma vida com Jesus. Pilatos escolheu Barrabás. A multidão escolheu Barrabás, porque na verdade, Pilatos se deixou envolver pelo sentimento de indiferença que todos estavam tendo com Jesus. E nós precisamos entender isso. O homem e a mulher de Deus precisa estar disposto a ouvir a voz do Senhor e seguir a orientação da sua palavra e declarar o quanto precisa de Deus. A sociedade atual tem buscado respostas, e essas respostas elas só se obtêm na pessoa de Jesus, porque Ele é o refúgio para aqueles que nele encontram. Não há outra alternativa. Você vai continuar correndo, você vai continuar desanimado, você vai continuar simplesmente envolvido por sentimentos que muitas vezes só vai te trazer declínio espiritual, porque é preciso voltar ao aprisco do pastor. É preciso voltar à presença de Jesus, é preciso retornar o caminho, tal como o filho pródigo, que um dia escolheu outra alternativa em vez de estar na casa do pai, e simplesmente foi tragado pelas circunstâncias da vida, mas um dia ele decidiu: eu vou voltar para a casa do meu pai, não importa se eu seja um dos empregados, mas o Senhor, Ele não nos chama como empregado, como escravo, Ele nos chama de filho, porque Ele te ama com amor incondicional. É esse Deus que nós servimos, é a esse Deus que nós adoramos e exaltamos. Por isso que não dá para ter um relacionamento tímido com Jesus, por isso que não é possível ter um relacionamento indiferente com Jesus, por isso que não é possível o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus continuar vivendo das gotículas espirituais. É preciso mergulhar no oceano do Espírito e se envolver intensamente com aquilo que vem de Deus, com aquilo que produz a mudança e a transformação. O que farei? A pergunta principal do texto continua audível em nossa geração. O que farei de Jesus? O que farei? Faremos dele, e devemos fazer dele o Senhor, o nosso Pai. A Bíblia diz que precisamos sim fazer do Senhor o nosso Pai e recebermos o seu cuidado em todos os momentos da nossa vida, o abrigo, o conselho, o fortalecimento que tanto necessitamos. Ainda que você não tenha pai, Deus se manifestará a você como Pai e renovará o teu coração para uma nova caminhada. Tem pessoa que tem carência de pai, de um aconchego, do abraço. Eu quero dizer que o nosso Pai Celestial, Ele está disposto a se receber como filho, e você chamá-lo de Pai, meu Pai. Precisamos receber o Senhor, como Pai, o nosso Pai Celestial. O que farei com Jesus, chamado Cristo? Faremos dele o Senhor da nossa vida. Não dá para servir a Jesus sem que Ele seja o Senhor da nossa caminhada. Não dá para servir a Jesus sem que Ele seja o Senhor da nossa vida. Porque quando Jesus é o Senhor da nossa vida, todas as decisões que venhamos a tomar passam por Ele. A atitude
que nós venhamos a seguir. Antes nós vamos passar por Jesus e haverá tranquilidade no nosso coração. No Antigo Testamento, sempre que os homens de Deus iriam tomar decisão, eles consultavam o Senhor. E Deus lhes garantia a direção certa. Todas as vezes que os homens de Deus iriam decidir alguma coisa, eles oravam, buscavam. Senhor, como é que nós vamos fazer? E eles tinham a direção certa. Dava tudo certo. Todavia, quando eles não buscavam a Deus, certamente saíam prejudicados nos seus propósitos. As coisas não aconteciam. E aí eles tinham que voltar de novo para o Senhor e consultar o Senhor. Queridos, não é diferente dos dias atuais. Quantas pessoas continuam batendo a cabeça diante dos desafios da vida e dizem, mas por que não aconteceu? Porque simplesmente resolveu por sua própria conta. Decidiu por si mesmo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, aquele que foi chamado pelo Senhor, não pode tomar decisões importantes na sua vida sem consultar o Senhor. Sob pena de fraquejar, de esmorecer e de perder a direção. Um homem de Deus e uma mulher de Deus, ele precisa se voltar ao Senhor. Se recebemos a Jesus como o Senhor da nossa vida, nós precisamos parar de tentar resolver as questões da nossa vida da nossa maneira. Não é porque eu fiquei chateado com algo. Não é porque algo não aconteceu do jeito que eu queria. E eu me frustrei. E de repente eu vou lá e tomo a decisão do meu jeito. Você vai perder a direção. Eu fico preocupado às vezes, querido, quando as pessoas tomam decisões na caminhada cristã sem consultar ao Senhor. Às vezes são situações banais. Uma chateação, algo que não aconteceu do jeito que esperava, e daqui a pouco está tomando as decisões sérias da vida sem consultar o Senhor. E no final tem problema. Tem dificuldade. E quando se tem humildade para retornar para uma liderança espiritual e pedir orientação, ainda. E quando não? É preciso entender isso. Precisamos fazer de Jesus Senhor da nossa vida. E se Ele é o Senhor da nossa vida, as nossas decisões vão estar balizadas na orientação dEle, na direção dEle. Senhor, fala comigo. Fala como Tu queres, para que eu não perca a força espiritual e eu venha fraquejar. É hora de nos voltarmos para Deus e fazer dEle Senhor da nossa vida. E assim receber dEle a direção e a orientação certa. Jovem, está tomando algumas decisões na caminhada. Começa desde cedo a buscar ao Senhor Jesus, a orar a Jesus, a pedir a direção dEle. Está começando um relacionamento de namoro, ora antes o Senhor Jesus. Está pensando em casar, ora ao Senhor, para que depois você não tome uma decisão e queira se separar. É preciso avaliar, se está casado, está com problema, ora os dois juntos ao Senhor Jesus. Senhor, nos ajuda. Não se deixe levar pela indiferença dentro do casamento, porque o teu casamento vai se acabar. Faça isso. Te volta para Deus. Te volta para Jesus, para que Ele venha ajustar aquilo que está desajustado dentro da tua casa. Só dá certo se for assim. Precisamos entender isso, porque às vezes até declaramos, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, mas na hora das decisões sérias, nós estamos resolvendo do nosso jeito. Estamos saindo da presença de Deus e perdendo a noção espiritual. O que farei de Jesus, chamado Cristo? Faremos dele o nosso Salvador. Não dá para ter Jesus como Senhor se Ele não for também o nosso Salvador. E não dá para ter Jesus como Salvador se Ele não for o nosso Senhor. Aquele que através do seu grande amor na cruz do Calvário nos garantiu a salvação e a partir de então a vida eterna. Somente Jesus tem o poder de nos dar a vida eterna. E a palavra de Deus diz em João 17:3
que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é em Jesus. Precisamos recebê-lo como Salvador. É possível que você esteja buscando uma resposta para tudo na vida e já tenha se decepcionado com muitas escolhas, mas eu te convido nesta noite a deixar a salvação de Jesus alcançar o teu coração, alcançar a tua vida, alcançar a tua mente. E talvez você diga: pastor, mas será que ainda tem jeito? Será que ainda dá? Será que eu ainda vou conseguir construir no meio dessa confusão, no meio de tudo aquilo que foi destruído na minha vida? Eu te digo sim, Jesus é poderoso para fazer, Ele é poderoso para transformar situações, independente de como elas estejam. Faça de Jesus o teu Salvador. Faça de Jesus o teu Salvador. E não importa se ao longo da caminhada você tenha falhado, Ele continua de braços abertos para você. Pastor, será que Jesus vai me aceitar? Vai, querido. Às vezes, como pastor, eu fico um pouco constrangido, né? Tem pessoas que às vezes tomaram uma decisão e dizem assim: pastor, eu estou saindo da igreja e tal. Aí passa um tempo, depois aparece e diz: pastor, eu estou querendo voltar para a igreja, você me aceita? Eu digo: meu querido, não faça essa pergunta, pelo amor de Deus. Jesus me aceita todo dia, porque eu não vou te aceitar? Não é nenhuma pergunta que se faça. Às vezes a pessoa fica constrangida. E o amor de Deus é maior do que o amor humano. O amor de Deus ultrapassa os limites da compreensão humana, porque Ele nos ama com amor eterno. Nós precisamos escolher todos os dias Jesus, e assim sempre depender da sua doce e maravilhosa presença. Eu quero decidir por Jesus, eu quero viver por Jesus, eu quero caminhar com Jesus. E como diz a palavra de Deus, Ele nos guiará, Ele nos fortalecerá, Ele nos conduzirá. Jesus quer morar em nosso coração, fazer parte da nossa vida. Para que isso aconteça, eu preciso destronar tudo aquilo que tem assumido o controle na minha vida e deixar que Ele seja o Senhor e Rei. É preciso destronar outros deuses que estão sentados no trono do meu coração, para que Jesus Ele possa tomar o lugar. Porque Jesus Ele não vai entrar à força, Ele não vai te forçar, Ele não vai de forma nenhuma te constranger. A palavra de Deus diz que eis que eu estou à porta e bato. Jesus continua à porta do coração do homem todos os dias, e quando eu estou falando essa palavra agora, Ele está falando com você, e Ele está dizendo a você: meu filho, eu estou aqui, e eu continuo te convidando, eu continuo batendo a porta do teu coração, eu continuo olhando para você, eu continuo de olhos abertos, enxergando você. Está na hora de se render, está na hora de destronar principados e potestades, para que a glória de Deus venha se manifestar completamente na sua vida. E isso vai fazer toda a diferença. O que farei de Jesus chamado Cristo? Eu farei dele o meu Pai, eu farei dele o meu Senhor, e eu farei dele o meu Salvador. E isso vai fazer toda a diferença e vai produzir a mudança que eu tanto necessito para os dias atuais. Não tem outra forma, não tem outra direção. Infelizmente, a multidão daquela época, para a sua própria tristeza, escolheu Barrabás em vez de Jesus. Mas temos a oportunidade hoje de tomar a melhor escolha, a melhor decisão, que é fazer de Jesus o nosso Pai, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Esses dias, queridos, eu li algo muito interessante. E dizia o seguinte: um dos nomes dados a Jesus foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus se fez homem para que pudesse ajudar o próprio homem. É exatamente através dessa ajuda que o homem pode conhecer o Deus verdadeiro, pode compreender o plano de Deus para a sua vida, e pode entender o plano da salvação, e pode ser alcançado pela graça de Deus e ser transformada em uma nova criatura. O homem não consegue mudar o outro homem, por mais
que lhe dê palavras suaves e agradáveis. É importante, se você precisa de um profissional da saúde, você procurar esse profissional. Mas não queira que ele seja a sua válvula de escape, porque você vai estar buscando no lugar errado. Você precisa se voltar para Jesus e deixar que Ele trate os teus dilemas, porque senão você vai continuar batendo na porta do profissional e nada vai acontecer. E o psicólogo ou o psiquiatra, ou seja quem for, vai continuar anos a fio tentando resolver o teu problema. Mas se ele for espiritual, só quem consegue resolver é Jesus. Então está na hora de se humilhar e dizer: eu preciso tanto de Jesus, eu preciso tanto da presença de Deus. E aí eu não estou orientando ninguém a não buscar os profissionais daquelas áreas que são necessárias, mas nós não podemos fazer deles o nosso amuleto, nem o nosso sustentáculo. Só há um que pode tratar de problema espiritual, e esse é Jesus. Só há um que pode transformar as circunstâncias da vida, e esse é Jesus. Então não adianta ficar correndo atrás de soluções humanas, horóscopo, seja o que for. Você vai continuar correndo atrás e não vai encontrar, e vai se desesperar e perder o ânimo, e perder a fé e perder a paciência. Está na hora de se voltar para Jesus, porque a palavra continua no meio de nós. O que eu farei de Jesus chamado Cristo? Eu farei dele o Senhor da minha vida, que me conduz, que me direciona, que me fortalece e que me ajuda em todos os momentos e em qualquer situação. Jesus está à distância de uma oração, de um coração que clama por Ele. Então está na hora de se ajoelhar e de clamar e dizer: Jesus, eu preciso de Ti. A transformação não acontece muitas vezes, querido, porque nem todo mundo está disposto a se humilhar na presença de Deus. Nem todo mundo está disposto a olhar para dentro de si e enxergar as suas mazelas espirituais. Nem todo mundo está disposto a se autoexaminar, se autoavaliar e verificar o que precisa mudar. Parece que muitas vezes as pessoas estão sempre querendo a mudança no outro, estão sempre querendo a transformação no outro, mas muitas vezes quem precisa de mudança somos nós. Quem precisa de mudança é o nosso coração, que muitas vezes está cheio de coisinhas que não foram tiradas ao longo da caminhada. E aí nós estamos deixando Jesus de lado e continuamos seguindo a orientação de Pilatos, da multidão que estava escolhendo Barrabás. Nós estamos escolhendo outra coisa e não Jesus. E parece que a vida não avança. O desânimo é algo que nos alcança todo dia, é algo que alcança o coração da pessoa todo dia, simplesmente porque não está disposto a olhar para dentro de si, a avaliar os seus caminhos, a avaliar onde errou. A mudança foi possível na vida do filho pródigo porque ele caiu em si. E aí muitas vezes nós estamos dentro da casa do Pai, servindo ao Senhor, e continua doente espiritualmente. Eu fico preocupado. Como pastor, eu fico muito preocupado. Como é que alguém está no lugar certo, da forma errada? Como é que alguém está num banquete? É como aquele homem que certa vez decidiu comprar uma passagem em um iate, e ele levou vários biscoitos para aquela viagem. E ao longo da viagem, no iate, ele encontrou lá uns 2 ou 3 amigos, começaram a conversar, mas os amigos ficavam estranhando, porque todas as vezes na hora da refeição, ele estava dentro do quarto. Todas as vezes na hora da refeição, ele estava dentro do quarto. E já estava no finalzinho dos dias que ele tinha ali dentro do iate. E aí um dos amigos perguntou: meu amigo, o que está acontecendo? Mas ele estava, queridos, dentro do quarto comendo biscoito. Comendo biscoito. Na hora do lanche, na hora da refeição, ele ia para dentro do quarto comer biscoito. Ele ia para dentro do quarto comer biscoito. E aí um dos amigos perguntou: mas o que está havendo que todas as vezes que tem as refeições você desaparece, eu não lhe vejo? Ele disse: não, rapaz, é porque eu não vim bem preparado financeiramente, aí eu trouxe a minha própria refeição. Você não acredita? Você estava num iate, num navio grande, com tudo pago, e você continuou dentro do quarto comendo biscoito.
Na verdade, às vezes, espiritualmente, as pessoas estão assim, elas estão no lugar certo, no lugar da bênção, no lugar da ação de Deus, mas estão escondidas nos seus próprios compartimentos espirituais, e isso impede a ação do Espírito Santo. Perdeu a noção, queridos, esse é o lugar onde a graça de Deus desce sobre o seu povo, alcança o coração do homem e da mulher que se aproxima dele. Mas é preciso que você saia dos calabouços, você saia dos porões, você saia dos quartos escuros espirituais e se lance na presença de Deus, para que a glória de Deus venha te alcançar e você seja cheio do poder e da graça do Espírito Santo. É isso que vai fazer a diferença. O que farei de Jesus, chamado o Cristo? Eu farei dele o meu Rei, o meu Pai, o meu Senhor e Salvador. É essa a proposta de Deus para a nossa vida. E eu vou terminar essa palavra nessa noite com a frase do escritor cristão W.M. Clough, que diz o seguinte: o que farás com Jesus? Uma de duas coisas estás fazendo: ou lhe dás uma cruz, ou lhe dás um trono. O que farei de Jesus? Uma das duas coisas estás fazendo: ou lhe dás uma cruz, ou lhe dás um trono. A multidão escolheu dar uma cruz. E você? Quer dar um trono? O Senhor está neste lugar para que você possa fazer assim: Senhor, eu dou o trono, eu dou o meu coração. E a palavra de Deus nos diz: dai-me, filho meu, o teu coração. Fica de pé, querido. Fica de pé na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri para a minha vida, porque agora eu vivo a vida de Deus. Amém?